Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual e ministramos a palavra de Deus viva e eficaz em todo o Brasil e em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E hoje, neste domingo, neste dia 18 de outubro de 2020, o Espírito Santo de Deus nos manda falar, nos manda esclarecer sobre o batismo que realizamos na Igreja Global de Adoração a Deus, ou seja, o batismo em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, o batismo na morte do Senhor Jesus, com seu sangue precioso derramado e vertido na cruz do Calvário. Não percam, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando aos nossos corações. Irmãos, o real e verdadeiro batismo, nós não estamos criticando denominação, nós não estamos falando mal de batismo nas águas, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aquilo que o Espírito Santo de Deus nos manda falar. O real e verdadeiro batismo, ele foi concedido a nós naquela cruz do Calvário. O Senhor Jesus, quando esteve naquela cruz do Calvário, ele tomou sobre ele todo o mal da humanidade, todos os nossos pecados. Tanto que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarados. Então, naquela cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, ao ser traspassado, ferido, humilhado, toma sobre si, em seu corpo, todos os males da humanidade, inclusive os nossos pecados, nos lavando e purificando com seu precioso sangue, com o qual nos comprou para Deus, conforme está escrito também em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, lá em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, está escrito. Vamos ver Romanos, capítulo 6, dos versículos 3 ao 10. Portanto, vejamos. Romanos, capítulo 6, dos versículos 3 ao 11. Vamos do 1. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Portanto, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Como o Senhor Jesus está morrendo, ele derrama o seu sangue precioso naquela cruz do Calvário, nos lava e nos purifica de todo pecado, de toda impureza, de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, de todo pecado. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ou seja, nós morremos para o mundo, para os pecados, e ressurgimos como nova criatura. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre e a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aí nós vamos lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 13 ao 15. Vamos lá, Hebreus, capítulo 9, versículos 13 ao 15. Porque se sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia deixado do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa de herança eterna. Agora vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, olha só, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Portanto, nós entramos no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Portanto, irmãos, é este. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, é por isso que aqui que se justifica o batismo em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4 do nosso ministério. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vidas. Amém, glória a Deus. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por este domingo abençoado em sua presença, e que o Senhor nos dá este esclarecimento maravilhoso, a sua amada Igreja Global de Adoração a Deus. Nós oramos e intercedemos pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que tem de entrar e viver em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, que vivem naqueles 50 países que mais uma vez listaremos: Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Arábia Saudita, Maldivas, Iraque, Egito, Argélia, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, Turcomenistão, China, Mauritânia, República Centro-Africana, Marrocos, Catar, Burkina Faso, Mali, Sri Lanka, Tajiquistão, Nepal, Jordânia, Tunísia, Cazaquistão, Turquia, Brunei, Bangladesh, Etiópia, Malásia, Colômbia, Omã, Kuwait, Quênia, Butão, Rússia,
Emirados Árabes Unidos, Camarões, Indonésia e Níger. Nós oramos e intercedemos pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Nós oramos e intercedemos por você, meu irmão, minha irmã, que está unido a nós nesta ministração, formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a palavra de Deus, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz. Nós oramos e intercedemos pela nossa casa, família e parentela. Nós oramos e intercedemos pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, pela sua casa, família e parentela, pelo nosso vice-presidente, General Hamilton Mourão, pela sua casa, família e parentela, por todas as autoridades constituídas, instituições a nível federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós oramos e intercedemos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, dos 6 continentes desta terra abençoada. Nós agradecemos ao nosso Deus por este esclarecimento e nós vos pedimos, Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, ricamente abençoada, que o Senhor estenda por sobre nós a luz do seu rosto, e conforme está escrito em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que a luz da vida que vem de ti resplandeça em nós, Paizinho. Que o Senhor esteja nos iluminando, guiando os nossos passos, guiando a nossa vida, nesta semana que se inicia neste domingo, neste dia 18 de outubro de 2020, nos guardando e nos livrando de todo o mal, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por sua chaga fomos sarados. Ele morreu para que tivéssemos perdão, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Uma boa tarde, a paz do Senhor. Nós estamos parando aqui por causa da hora. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente.